tarde. Declaro aberto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Então, declaro aberta esta sessão de julgamento da Corte do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Não havendo manifestações, dou-a por aprovada. Nós temos sessão judicial e sessão administrativa. A relatoria é do juiz Nicolau Lupiães. Eu estou verificando aqui que há 2 advogados inscritos para sustentar, o doutor André Missio, pelo requerente, e o doutor Mauro Bonfim, que foi cuja admissão a estes autos em defesa do interesse de um terceiro interessado já foi admitida pelo relator. Não é isso, doutor Nicolau? Senhor presidente, um esclarecimento, por gentileza, que eu gostaria de fazer aos ilustres pares. Realmente, o doutor André Misser, ele é o advogado da parte autora da revisão criminal. O doutor Mauro Bonfim requereu a habilitação dele na condição de advogado de um corréu. E, embora a revisão criminal não se trate de um recurso propriamente dito, mas considerando que nas manifestações do autor, o autor se refere a fato objetivo que demandaria, ao entender dele, a procedência da revisão, em razão de respeito a todos os princípios que norteiam o processo penal, eu admiti a habilitação do ilustre advogado Dr. Mauro Bonfim para os interesses do corréu, porque, a depender da decisão tomada pela Corte, os efeitos poderiam ser estendidos. Então, por amor ao devido processo legal, à amplitude da defesa e também por celeridade, eu assim o fiz. Com esses esclarecimentos aos colegas, ao Ministério Público e aos ilustres advogados. Ok, doutor Nicolau. Os doutores André Missio e Mauro Bonfim estão presentes virtualmente? Meu microfone estava desligado. Doutor Mauro, Vossa Excelência tem a palavra. Eminente presidente, desembargador Rogério Medeiros, cumprimento todos os membros desta corte, ao procurador regional eleitoral, doutor Ângelo Giardini. Cumprimento também, com muita alegria, o nosso colega André Missio, que nos brindou com a brilhante sustentação oral nessa assentada. E dizer, senhor presidente, inicialmente, de louvar o Tribunal Regional Eleitoral por esse notável esforço de Vossa Excelência, de toda a equipe notável desta corte, nesses tempos de pandemia, de realizar essa sessão virtualmente para adequada e correta prestação judicial nesses tempos em que estamos vivendo, né, de isolamento e de alteração na rotina dos tribunais. Esse caso me lembro bem da cidade de Cantagalo. Atuamos no processo originário na ação penal. Represento aqui o corréu José Carlos, que exatamente foi o motorista do ônibus naquele longínquo 5 de outubro de 2008, porque este fato aconteceu lá nas eleições municipais de 2008, na pequena cidade de Cantagalo, em que a denúncia noticiou que, possivelmente, a mando do então candidato a prefeito, o senhor Adeilson, o corréu José Carlos, que ora representamos, e aqui louvo o trabalho do eminente juiz Nicolau Lupiães, que nos deferiu o pedido de assistência, porque qualquer resultado deste julgamento influenciará, sem dúvida, repercutirá na esfera jurídica do direito do corréu. José Carlos teria transportado esses cidadãos e cidadãs lá para
a cidade de Cantagalo, de Belo Horizonte até Cantagalo. Ora, sem nenhum trocadilho aqui, me perdoe pelo trocadilho, mas as testemunhas deste processo ouviram o galo cantar e não sabiam onde está cantando. E não é das Sagradas Escrituras que Pedro traiu a Cristo quando o galo cantou 3 vezes. E agora as 3 testemunhas, eminente relator, juiz Nicolau Lupiães, as 3 principais testemunhas que embasaram o decreto condenatório, um deles, Ademilson Calixto de Moura, que era, sem dúvida alguma, muito propenso a dar ouvidos a advogado da coligação adversária, Edivaldo Nogueira e o Washington Ferreira, as 3 testemunhas chaves desse processo, vêm agora em juízo, nesse pedido revisional, numa prova jurisdicionalizada, colhida sob o crime do contraditório, dizer que mentiram em juízo, falsearam a verdade, foram cooptados pelo canto da sereia da coligação adversária naquelas eleições de 2008 para prejudicar o candidato Ademilson, que se sagrou vencedor naquelas eleições e que hoje até mesmo veio a ser reeleito naquele município de Cantagalo. O certo é, eminente relator, que aqui as inteiras, as escâncaras, estão confluentes os requisitos do artigo 621, inciso 2 do Código de Processo Penal. É claro que o pedido revisional é excepcionalíssimo, mas esse caso aqui se amolda como luva ao inciso 2 do artigo 621 do CPP, quando o édito condenatório está fulcrado em testemunhos falsos. E agora salta aos olhos, causa espécie o que ocorreu, que as testemunhas chaves desse feito, Ademilson, o senhor Edivaldo Nogueira e o senhor Washington Ferreira, vieram a juízo dizer que mentiram à época para prejudicar o candidato Adeilson Menezes, para atender a interesses políticos partidários da coligação adversária. Não é por outra razão que o sempre atento, zeloso, cuidadoso procurador regional eleitoral, doutor Ângelo Giardini, que, como bem disse o meu colega doutor André Mício, já o fizera na ação penal originária, porque essa ação deslocou-se para o tribunal em razão do foro de prerrogativa de função do prefeito eleito, atraiu a competência também do Correio, José Carlos, que representamos. Já na ação penal originária, não havia aquela prova materialmente objetiva, aquela prova robusta, incontrovérsia, inconcursa, para lastrear o decreto condenatório. Por uma razão muito simples, senhor eminente juiz Nicolau Lupiães, o José Carlos, que nós representamos, saiu com esse ônibus de Belo Horizonte, da capital mineira, levando 30 pessoas, das quais 17 sequer eram eleitores. Esse ônibus parou lá no centro de Cantagalo e ali, próximo à residência do pai do então candidato eleito Ademilson, o funcionário dessa regional, é o ponto de ônibus de parada da minúscula Praça Central de Cantagalo, que eu conheço, já estive lá, ali é ponto de parada de ônibus, realmente. Os ônibus param ali, próximo à residência do pai do candidato Adeilson, que é o candidato eleito, à época candidato a prefeito em 2008 e eleito. Ali é a baldeação do ônibus. E essa antiga lei Etelvino Lins, que é a Lei 6.091, de 1974, que resultou nessa condenação pelo artigo 11, ela pune a conduta de transportar o eleitor para fins de captar o voto, de levar e conduzir o eleitor até a próxima sessão eleitoral,
o transporte no dia da eleição, com a finalidade eleitoral. E essas pessoas que saíram da capital mineira, muitos das quais nem sequer eram eleitores, ali se dirigiram para a cidade de Cantagalo. É natural, isso acontece em toda eleição, véspera de eleição, que as pessoas até aproveitam para visitar parentes no meio do rural e outros que vão até votar, mas conduzem outras pessoas. E mais do que isso, eminente relator, está claro nos autos que muitos desses que estavam no ônibus pagaram a passagem. Pagaram a passagem. Onde está a dádiva, a oferta? Onde está o transporte gratuito configurado de maneira inequívoca nesses autos? Então, por essas razões, e estando claríssima aqui, não a retratação, mas ficou desvendado o véu da mentira, caiu a máscara da mentira nesse processo, onde 3 testemunhas chaves que embasaram essa condenação vêm dizer que mentiram para favorecer a coligação adversária. Então, é o típico caso em que deve vingar esse pedido revisional. E por isso, e até nos louvando no impecável parecer do Procurador Regional Eleitoral, pugnamos pela procedência do pedido revisional, da forma como foi postulado por Adeilson Menezes, e com isso o nosso constituinte José Carlos, também por extensão de efeitos, será beneficiário dessa decisão. É o que se espera. Muito obrigado a Vossa Excelência. Obrigado, doutor Mauro. Com a palavra, o Ministério Público.